E aí, pessoal, tudo certo? Sejam muito bem-vindos. Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça no caderno de estudos número 23 do incrível professor Dr. Marcelo Lessa. Pensa que a gente está abrindo uma verdadeira caixa de ferramentas do direito civil, sabe? Vamos descobrir juntos como usar a cláusula penal, as arras e a transmissão das obrigações para construir contratos que são, olha, quase à prova de falhas. Prontos? Então, vamos lá. Pois é, essa é a pergunta que tira o sono de muita gente, né? Tanto de credores quanto de devedores. Porque um contrato, no fundo, é uma promessa. Mas, e se essa promessa for quebrada? Ou pior, e se no meio do caminho os jogadores precisarem ser trocados? É exatamente para gerenciar essa incerteza toda que a lei nos dá algumas ferramentas bem específicas. E esse aqui é o nosso roteiro para hoje. A gente vai explorar cada uma dessas ferramentas. Primeiro a cláusula penal, que é tipo um preço que a gente já combina antes caso algo dê errado. Depois, as arras, aquele sinal para confirmar que o negócio está de pé. Aí a gente passa para a transferência de papéis, para quando as partes do contrato mudam. E fiquem ligados, porque vamos desvendar a chave mestra das regras do silêncio, antes de chegar na nossa planta final com um resumo de tudo que é essencial. Bom, vamos começar então com a nossa primeira ferramenta, a cláusula penal. A melhor forma de pensar nela é como uma indenização que já foi combinada antes. As próprias partes, lá no comecinho do contrato, já definem qual vai ser o custo se alguém não cumprir sua parte, seja por um atraso ou por uma falha total mesmo. Só que aqui tem um detalhe crucial, uma bifurcação. Existem dois tipos de cláusula penal. A primeira é a compensatória. Pensa nela como uma escolha. Se o contrato não é cumprido de jeito nenhum, o credor precisa decidir. Ou ele exige o cumprimento forçado, ou ele recebe a multa. É uma coisa ou outra, nunca as duas. Já a segunda, a moratória, é diferente. Ela funciona com um E. Ela serve para punir o atraso. Nesse caso, o credor pode exigir o cumprimento da obrigação e, além disso, o pagamento da multa. Agora segura essa informação porque é uma regra de ouro, um verdadeiro teto legal. Não importa o que as partes combinem, a multa da cláusula penal nunca, de jeito nenhum, pode ser maior que o valor da obrigação principal. O artigo 412 do Código Civil é taxativo. Isso é um mecanismo de proteção, claro, para evitar multas completamente desproporcionais. E aqui vem o pulo do gato, pessoal. A redução da cláusula penal não é uma opção para o juiz, é um dever. O artigo 413 diz que se a multa for muito excessiva ou se parte do contrato já foi cumprida, o juiz é obrigado a reduzir o valor. Isso é o que a gente chama de norma de ordem pública, o que significa que as partes não podem nem abrir mão disso no contrato. Beleza? Vamos para a segunda ferramenta do nosso kit, as arras, mais conhecidas como o famoso sinal. As arras são aquele valor, geralmente em dinheiro, que uma parte entrega para outra no início do negócio para mostrar que a coisa é séria, para tornar o contrato obrigatório. É a prova de que o negócio, de fato, saiu do papel. E aqui a gente precisa separar as coisas porque a distinção é fundamental. As arras confirmatórias são a regra geral. Elas selam o negócio, não dão direito de arrependimento e, ponto-chave, se o prejuízo for maior que o valor do sinal, a parte que foi lesada pode sim pedir uma indenização extra na justiça. Já as arras penitenciais são a exceção. Elas precisam estar lá, escritinhas no contrato, e funcionam como o preço do arrependimento. Se alguém desiste, perde o sinal e fim de papo. A indenização já está definida, é aquele valor e ponto final. Olha, atenção total agora, porque isso aqui é novidade legislativa, quentinha e super importante. A Lei 14.905 de 2024 mudou o artigo 418. Agora, se a parte que recebeu as arras descumprir o contrato, ela não só devolve o valor em dobro, como também tem que arcar com correção monetária, juros e os honorários do advogado. Isso, claro, fortalece muito a posição de quem deu o sinal. E agora uma dica de mestre que vem direto do STJ, para evitar um erro clássico. O Superior Tribunal de Justiça já bateu o martelo. Não pode acumular arras com cláusula penal compensatória pelo mesmo fato. A lógica é simples. Ninguém pode ser punido duas vezes pela mesma coisa. Seria o famoso bis in idem, que o nosso direito, claro, não permite. Muito bem. Agora vamos para a nossa terceira grande ferramenta, a transmissão das obrigações. A gente vive num mundo dinâmico e os contratos também precisam ser. Essa ferramenta permite que os papéis de credor ou devedor sejam passados para outras pessoas sem que o contrato original acabe. Vamos começar com a cessão de crédito. Imagina que um credor pode simplesmente vender o direito que ele tem de receber uma dívida. O ponto mais importante aqui é que ele não precisa pedir permissão para o devedor para fazer isso. A cessão é válida sem o ok dele.
Porém, e esse é o passo crucial, ela só começa a valer para o devedor depois que ele é notificado. Se ninguém avisar da troca e ele pagar para o credor antigo, o pagamento está certinho e a dívida está quitada. Agora, na assunção de dívida, a lógica é o completo oposto. Aqui a gente está trocando o devedor, a pessoa que tem que pagar. Por isso, a lei é muito mais rigorosa. A transferência da dívida para uma outra pessoa depende obrigatoriamente do consentimento expresso do credor. Faz todo sentido, né? Afinal, a identidade e a capacidade de pagar do devedor são a garantia do crédito. Bom, e agora a gente chega no que eu chamo de chave mestra. Um ponto que, olha, derruba muita gente boa em provas e concursos, especialmente na área de cartórios. O que o silêncio quer dizer no direito das obrigações? A resposta, como a gente vai ver, depende, e muito, do contexto. A regra geral é bem clara. Na assunção de dívida comum, se o credor é avisado sobre a troca do devedor e simplesmente não responde nada, o silêncio dele é interpretado como uma recusa. Aqui, aquele ditado popular "quem cala consente" não vale de nada. No direito civil, para a troca de devedor, quem cala, na verdade, recusa. Só que, como quase tudo no direito, toda regra tem sua exceção de ouro. E essa aqui é poderosíssima. O artigo 303 vira o jogo de cabeça para baixo. Se alguém compra um imóvel que está hipotecado e assume a dívida, notificando o banco credor, e o banco fica em silêncio por 30 dias, aqui o silêncio significa aceitação. É uma inversão completa da regra geral, com consequências práticas gigantescas. Ufa, passamos por todo o nosso kit de ferramentas. Agora é hora de juntar tudo, montar a nossa planta final, com aquelas regrinhas essenciais que precisam ficar gravadas na memória. Vamos revisar, para não esquecer nunca mais. Regra número 1. A cláusula penal não pode ser maior que o valor da obrigação. Regra 2. Com arras penitenciais, não tem essa de pedir indenização extra. Regra 3. A cessão de crédito não precisa do ok do devedor para valer, mas só funciona para ele depois de ser notificado. E a regra 4, a do silêncio. Na troca de devedor, silêncio significa não. A não ser naquela exceção de ouro do imóvel hipotecado, onde 30 dias de silêncio significam sim. E a gente termina com essa reflexão. Nós apresentamos as ferramentas, as regras, os limites, mas a verdadeira arte, a maestria na arquitetura de um contrato está em saber usar a liberdade que a lei nos dá, sem nunca, jamais, violar as estruturas mestras, aquelas normas de ordem pública que garantem o equilíbrio e a justiça. É essa tensão que define a arte de contratar.